Olá e sejam bem-vindos ao canal Contos da Meia-Noite. Hoje, para uma história original, o que significa que ou eu vivi essa história ou eu a ouvi da pessoa que viveu essa história. São todas, portanto, histórias reais, mesmo que tenham nelas algum elemento sobrenatural, mas essa, em particular, não possui. Quando eu tinha cerca de 18 anos, eu fui fazer uma visita até o interior do Pará e fiquei lá por algumas semanas, trabalhando em um bar para me manter. É uma região bastante única, você consegue sentir a diferença climática e ambiental em relação ao sudeste, no ar que você respira e também em qualquer direção que você olhe. Logo num dos últimos dias que eu estava lá, aconteceu algo que me deixou intrigado. A rotina do bar era intensa, mas previsível. Abríamos às 15 horas e depois era muito raro que qualquer cliente aparecesse antes desse horário. Daí, até às 19 horas, haviam apenas um ou outro jovem e o casal, que via de regra pediam um tira-gosto, uma cerveja e ia embora. Durante a noite e a madrugada, vinha o grande consumo. Vendíamos até acabar o estoque ou até dar cerca de 3 ou 4 horas da madrugada. E após terminado o fornecimento de cervejas, os clientes debandavam em pouco menos de meia hora. Houveram alguns conflitos e desentendimentos, mas nenhum cliente saiu no soco com o outro enquanto eu estava lá. Na verdade, o caso qual me intrigou começou com uma aparência bem pacífica. Pouco antes das 16 horas, chegou Carlos, um servente de pedreiro conhecido na região. Ele já frequentava o bar e era bastante simpático, apesar de normalmente não andar acompanhado. Ele pediu o mesmo das outras vezes, uma cerveja e um tira-gosto, o qual servi prontamente. Ele ainda não havia terminado a sua refeição quando chegou um outro homem de aspecto bastante parecido. Sentou-se ao lado de Carlos e ambos começaram a conversar bem amistosamente. Eu nunca havia visto esse homem antes, mas não era absurdo supor que Carlos tivesse um amigo. O homem identificou-se como Firmino e era um colega de emprego. Eu também o atendi e ele foi generoso, pedindo outra porção de tira-gosto e também 2 cervejas, as quais dividiria com Carlos. Também não há nada de absurdo nessa cortesia. Houveram tantas vezes que os clientes ofereceram pagar bebidas a mim que eu já havia naturalizado aquilo como um gesto de bom grado. Servia a ambos e por mero acaso notei que eles falavam, muito contentes, sobre alguma mulher da região. Os dois riram, contaram algumas piadas, pediram um par de músicas da caixa de som local e depois foram embora. Nada de especial, até quase às 19 horas. O bar começava a pegar algum volume, mas não estava cheio de fato. Foi quando chegou uma viatura da Polícia Civil. O investigador desceu da caminhonete e apresentou a identidade, logo me perguntando se eu conhecia Carlos. Um pouco confuso, eu respondi que sim, e que ele havia saído do bar cerca de 2 horas antes. Enquanto a patroa do local se aproximava, o mesmo investigador perguntou também sobre Firmino. E mais uma vez, eu respondi positivamente, esclarecendo a amizade entre os dois homens. Confuso sobre aquela situação, já que eu sei que a Polícia Civil, diferente da militar, não realiza patrulha ostensiva e, portanto, só aparece em algum lugar quando é realmente convocada para isso. Eu perguntei o motivo daquelas indagações. Com uma surpreendente naturalidade, o policial puxou o próprio celular e mostrou-me uma sequência de fotos explicando que o evento havia acontecido logo na rua abaixo. O celular dispunha imagens de Carlos esfaqueado incontáveis vezes, com uma poça de sangue tão grande que às vezes escapava do frame da foto. Por causa de uma mulher, explicou o policial, Firmino esfaqueou Carlos 23 vezes na rua de baixo, há quase 2 horas atrás, e atualmente estamos procurando por ele. Caso o veja, por favor, entre em contato e tome cuidado, ele está armado. Eu vi aquele homem completamente saudável, não mais do que 5 minutos antes de ele ser esfaqueado por outro o qual ele aparentemente considerava um grande amigo. E ao mesmo tempo, eu também havia servido um homem que desferiu 23 facadas contra outro, para o qual ele pagou a conta do bar. Tudo isso sem saber das intenções, ou da arma que portava o segundo. O restante do trabalho seguiu sem que eu tivesse notícias de Firmino. E assim foi, até o dia em que eu voltei para minha terra natal. Mas ainda assim, aquilo me fez colocar em perspectiva o valor de uma pessoa a qual você considera seu amigo e me fez repensar sobre o significado das outras vezes em que um cliente havia me oferecido bebida. Essa não foi a primeira, nem a última vez que estive tão próximo de um crime com alta violência, mas foi certamente uma das mais marcantes. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e conto com a opinião de vocês nos comentários sobre este novo formato. O que acham de histórias originais? Que eu compartilhe histórias as quais eu vivi ou as quais eu conversei diretamente com a pessoa que viveu essa história e traga elas aqui para o canal. Pretendo sempre manter o anonimato de todos os envolvidos, se necessário, trocando os nomes para que isso aconteça. Seja como for, eu vejo vocês depois e os desejo uma boa noite.